Desde a sua estreia tanto no Japão quanto no Brasil, Kamen Rider Black sempre chamou a atenção não apenas por causa da sua trama mais sombria, mas também pela forma como a série nos é apresentada. Até porque quem ainda não lembra do primeiro lendário episódio da série de TV que chegou surpreendendo todo mundo com aquela pegada de filme de terror e mega sombria. Não à toa, muita gente considera o primeiro episódio do Black como o melhor episódio de estreia da história da franquia Kamen Rider. Porém, o que pouca gente sabe é que durante o período de exibição da série rolaram algumas mudanças nos bastidores, e entre essas mudanças teve a saída de uma pessoa que foi a principal responsável por trás desse lendário primeiro episódio. E no vídeo de hoje vamos estar conhecendo um pouco mais sobre essas mudanças e também um pouco sobre como foi a criação de Black Kamen Rider, ou Kamen Rider Black. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas quem que é o Kamen Rider Black? Bom, o Kamen Rider Black é a nona e penúltima série da era Showa, e ela estreou lá no Japão em 4 de outubro de 1987. E aqui no Brasil, ela foi estrear na extinta Rede Manchete em 22 de abril de 1991. A série totalizou 51 episódios e teve 2 filmes lançados e um especial produzido. Detalhe que esses filmes e esse especial nunca vieram para o Brasil. A série conta a história de 2 irmãos que, após serem sequestrados pelo grupo maligno da Gorgon na noite de seu aniversário de 19 anos, Kotaro Minami e Nobuhiko Akizuki foram submetidos a uma cirurgia que os tornou mutantes com o propósito de se tornarem os candidatos para serem o próximo rei da criação, ou, como ficou conhecido na nossa dublagem, Grande Rei. E após o fim da cirurgia, antes de ter sua memória apagada, Kotaro consegue escapar e assim ele se volta contra a Gorgon e luta para proteger o mundo, enquanto busca resgatar seu meio-irmão. A série, para quem quiser assistir, está disponível no Prime Video e em alguns episódios você encontra no YouTube da Sato Company. Mas bom, pessoal, antes de começar a falar um pouco mais abertamente sobre essas mudanças, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente para o seu amigo fã do Kamen Rider Black e que curte muito a série. Então, sem mais enrolações, bora começar! E bom, quem assistiu a série de TV sabe bem que um dos grandes pontos fortes que a série tem é a sua história. Por quê? Porque ela é uma história que traz uma carga dramática bem pesada, uma carga dramática bem grande. Ela é uma série que traz muitos momentos de tensão, muitos momentos de terror em alguns momentos, muitos momentos de aflição e tudo mais. Então ela é uma série que tem uma história bem mais pesadinha, bem diferente das outras séries. E esses elementos que essa história da série do Kamen Rider Black tem, são elementos que foram trazidos pelo roteirista principal, né? O cara que dirigiu ali os primeiros episódios da série, que foi o Chozo Uehara. Ele que tinha a ideia de trazer para a série um ambiente de terra arrasada, né? Uma terra que teria sido bem arrasada e bem destruída, que no caso da série teria sido pelo Império Gorgon, que teria meio que detonado a Terra, algo que a gente vê muito bem mostrado no mangá do Kamen Rider Black. E uma coisa interessante de destacar é que o Kamen Rider Black, ele começou como 1.0 da franquia, no caso, ele meio que não teria ligação originalmente com os 10 Kamen Riders que vieram antes dele. A série basicamente ia trazer uma trama bem à parte, onde eles usariam elementos das séries anteriores como referência para montar a história da série e entre outras coisas. E nisso começava uma das cadeiras nos bastidores. No caso, saiu o produtor Tohru Hirayama e entrava o Susumi Yoshikawa, que é um cara que já tinha uma experiência com séries Tokusatsu. Ele que já tinha trabalhado em alguns Metal Heroes ali da década de 80. Ele que, pra você ter ideia, trabalhou com Jaspion, Giban e Jiraiya, foi lá e foi colocado para trabalhar com Kamen Rider Black. Bom, a ideia dele em si era meio que reformular a franquia a partir do Kamen Rider Black. E pensando nisso, ele decidiu não chamar ninguém que trabalhou na produção das séries anteriores, né? Nas séries que vieram antes do Kamen Rider Black. E bom, isso meio que não adiantou de nada, até porque no fim das contas, muita gente que trabalhou nas séries anteriores acabou retornando do mesmo jeito e trabalhou do mesmo jeito em Kamen Rider Black. E bom, assim como nas séries anteriores, na série do Black, a ideia basicamente era ir ter um humano, né? No caso, o Black, ele seria um humano que foi reconstruído e baseado em um gafanhoto e que teria uma moto onde ele iria ficar pilotando durante grande parte da série, algo que é comum em todas as séries da Era Showa e praticamente em todas também da Era Heisei, Reiwa e assim vai. Esse é um conceito clássico da franquia Kamen Rider como um todo. Porém, nos bastidores chegou a ser discutido a ideia de descartar esses conceitos.
Graças a Deus essa ideia não foi pra frente e os conceitos foram mantidos. E as mudanças foram mais além, pra vocês terem ideia. Os dublês que seriam de uma empresa passaram a ser de outra, e o compositor Shunsuke Kikuchi, o mesmo que trabalhou em Dragon Ball e Bycrosser, foi substituído pelo Eiji Kawamura, que assumiu a trilha sonora, dando aquele toque mais dramático e se aproximando ainda do estilo da trilha sonora que a gente vê nas séries da franquia Metal Hero. E o Ryudo Uzaki, renomado compositor que trabalhou para grandes artistas e cantores da música japonesa, também produziu algumas faixas para a série do Kamen Rider Black. Já a música de abertura da série do Black, para vocês terem ideia, ela foi cantada por ninguém mais, ninguém menos que Tetsu Kurata, o ator que interpretou o Black na série, né? Detalhe que ele tinha apenas 19 anos na época em que trabalhou e protagonizou a série. E fora que, pra tocar essa série com bastante intensidade, o cara por trás ali dos primeiros episódios da série foi ninguém mais ninguém menos que o Chozo Uehara, o cara que já tinha trabalhado em O Regresso de Ultraman, em Gavan e em Jaspion, assinou os 4 primeiros episódios da série, ou seja, aqueles 4 primeiros episódios foram escritos e tem a mão de Chozo Uehara. O cara é uma lenda. E aí você me pergunta, tá, Thiago, mas se ele era um nome tão renomado, por que ele só assinou os 4 primeiros episódios da série? Bom, digamos que durante a produção ele estava sofrendo muita pressão. Muita pressão em que sentido? O cara já estava cansado de trabalhar em séries Metal Hero e ele tinha uma ideia totalmente diferente pro episódio inicial do Kamen Rider Black. Por quê? Bom, inicialmente, segundo ele e o Susumu Yoshikawa, o primeiro episódio ia apresentar um Isamu tendo alguns conflitos mentais. Que conflitos mentais? No caso, alguns conflitos sobre o que tinha acontecido, sobre quem ele realmente era. Provavelmente, eu acredito que esses conflitos seriam após a cirurgia. Por quê? Porque o cara teve o corpo totalmente modificado, ele meio que deixou de ser humano, não porque queria, mas porque teve essa cirurgia. Então, eles iam apresentar o Isamu tendo esses conflitos mentais, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que ele realmente se tornou. E, enquanto isso, a gente ia ter uma história sendo contada do ponto de vista dele. No caso, ele é quem ia narrar e ia contar a história, porém, do próprio ponto de vista. Enquanto a história seria apresentada também com uma terra totalmente arrasada. Ou seja, ele ia contar a história do ponto de vista dele, enquanto era mostrado um planeta totalmente destruído, totalmente arrasado. E provavelmente que teria sido destruído e arrasado pelo Império Gorgon. Pro Chozo Uehara, o Isamu ia demorar alguns episódios para poder se transformar de fato em um Kamen Rider. Por quê? Porque na sua concepção, esse herói meio que não poderia existir no mundo normal, no mundo real, por ser um ser reconstruído pelos Gorgons. Fora que o Black, ele teria dentro de si elementos tanto do bem quanto do mal, e daí iria surgir a razão do seu conflito existencial. Porém, no fim, ele meio que ia resgatar sua esperança e assim ia se tornar de fato o Kamen Rider. E um detalhe curioso de destacar é que esse conceito que o Chozo Uehara tinha para a série, muitas pessoas teorizam que esse conceito serviu de inspiração para criar aquela música de encerramento que a gente tem no Kamen Rider Black. Fora que também esse conceito que ele apresentou inicialmente para a série, ele é muito presente na história do mangá. Quem lê o mangá sabe bem que tem muito disso, a gente tem muito conflito interno do Isamu dentro do mangá, dele meio que sem saber o que aconteceu com ele, dele aceitar que não é mais um humano. Então esses conceitos também a gente tem muito presentes no mangá. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal comentando sobre o mangá do Kamen Rider Black. Se você não assistiu e tiver curiosidade, é só acessar o card que tá aqui em cima e ir lá conferir, porque cara, ficou demais. Bom, esse roteiro chegou a ser aprovado pela Toei, porém eles acabaram voltando atrás na decisão e alegaram que não havia orçamento suficiente para produzir um episódio desta forma, e com isso o roteiro meio que teve que ser refeito. Porém, essa era só a pontinha do iceberg dos problemas que iriam ter. Por quê? Porque nesse meio tempo, o Susumu Yoshikawa acabou virando o chefe de produção da série. E com isso, ele acabou não tendo mais aquela liberdade criativa que ele tinha antes e que ele teve nas outras séries. E nesse meio tempo, acabaram tendo diversos desentendimentos e interferências durante a produção da série. Fora que também teve a questão de que o Ishinomori, ele frequentemente exigia que a história da série fosse mais sombria, fosse mais tenebrosa, e apresentava diversas ideias para a história, para acrescentar na história e no roteiro da série. Porém, essas ideias nunca eram levadas à série, elas sempre eram meio que descartadas, em grande parte.
E vendo toda essa interferência e todos esses problemas, o Chozo Ehara acabou optando por sair e deixar a produção da série. E o curioso é que o Chozo Ehara, ele tinha uma forma de escrever bem diferente. Como assim bem diferente? Ele meio que escrevia as séries, vamos supor, ele escrevia o início da série já pensando lá no final. Tipo, ele escrevia o episódio inicial já tendo em mente como ele iria acabar. E assim, enquanto a série ia passando, ele já meio que ia pavimentando a história, ia escrevendo e moldando a história, tudo pra chegar naquele final que ele já tinha planejado, mas uma forma bem diferente de trabalhar, podemos dizer assim. Pra falar a verdade, bem genial, na verdade. E ele meio que se despediu da série, tendo escrito os 4 primeiros episódios da série, o episódio 12 e o primeiro filme da série, que é aquele onde a gente conta com a aparição do Shotaro Shinomura. Porém, mesmo com esses problemas que teve aí na produção, o primeiro episódio do Kamen Rider Black, ele ainda assim foi e é até hoje muito lembrado, muito marcante. Por quê? Porque ele foi um tremendo de um sucesso. A série do Black foi um sucesso como um todo. E o primeiro episódio, ele segue sendo até hoje considerado por muitos um dos melhores episódios de estreia de um tokusatsu da história, até hoje, principalmente da década de 80. Então, com tudo por tudo, ainda assim, o primeiro episódio e o trabalho do Chozo Ehara foi de tirar o chapéu. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou sobre essa história dos bastidores, sobre como foi um pouco da criação do Black, sobre como foi a história por trás desse primeiro episódio. E principalmente, se você é fã do Black, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e não esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente pro seu amigo fã de Kamen Rider Black. E galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui, um forte abraço e detalhe, se você quer saber mais informações sobre esse primeiro episódio, é só acessar o site do J-Box, até porque essas informações eu consegui, foi lá no site deles, então link fixado nos comentários. Galera, é isso, muito obrigado e até a próxima!